Boa noite. Ai, eu gosto de umas figurinhas, né? Essas são tão bonitinhas. Para falarmos, então, de um elemento que é convivência. O humano. Nós vamos ter o humano como o que há de mais evoluído, mais elevado dentro do nosso planeta. Que, na realidade, todos nós somos animais diferentes dos que estão aí, apenas porque nós temos a habilidade do raciocínio. Alguns já descrevem que alguns animais também expressam isso em menor grau. Mas estamos falando dessa posição nossa hierárquica, porque nós estamos, então, nesse maior grau. Mas veja como aparentemente isso é complicado às vezes. Porque ver essas imagens, como vocês estão vendo aí, de vários animais sendo afetuosos, né, um com o outro, tão bonitinho, e a gente olhar para algumas imagens do relacionamento humano, da condição de convivência humana, nos faz às vezes até imaginar se de fato somos superiores ou não. A diferença que vai nos colocar como superiores é essa nossa capacidade de julgamento e discernimento em cima de nossas atitudes, pensamentos. E isso é que, quando nós vamos falar então em convivência, veja só, o Cristo, eu acho algo assim fantástico, porque se criou, lógico, depois em cima do seu legado, várias coisas. A igreja católica se ergue em cima disso. E veja uma coisa fantástica. Quando ele, em um dos seus versículos lá, ele dizia o seguinte, que no momento lá do final, ele iria chamar os homens e ficariam à sua direita, né? Aqueles que tiveram ajudado a ele. E à sua esquerda, aqueles que não teriam feito. E lógico, aqueles que se achavam os donos da bola. Né? Como assim? Orador espírita, certo? Elaborador de seminário espírita. Para não falar da religião ali. Já achava que estaríamos todos à direita. E na hora que ele vai lá separar, muitos daqueles que eram pessoas simples é quem estavam à sua direita. E muitos daqueles que se achavam importantes é que estavam à sua esquerda. E lógico, aqueles pequenos que estavam ali e perguntaram, mas mestre, o que foi que eu fiz? Quando foi que eu fiz alguma coisa por você? Para você estar me colocando aqui? Aí ele dizia uma coisa fantástica. Quando você fez aquele pequenino, você fez a mim. Quando você ajudou aquele que passava fome, você ajudou a mim. Quando você visitou aquele que estava nas prisões, você ajudou a mim. E o outro, quando então ouve aquilo, diz assim, mas mestre, quando foi que nós então não lhe auxiliamos? Aí ele diz, inverso, quando você rejeitou aquele que passava fome, você rejeitou a mim. Quando você não perdoou aquele que estava caminhando contigo, tu não auxiliou a mim. Então o Cristo faz uma coisa fantástica. Ele descreve que o templo aonde nós podemos enxergá-lo é o outro. Mas veja como nós buscamos imensamente fora disso. Cada um de nós, ou seja, após a sua caminhada, na qual lá ele fez toda a sua jornada, mostrando, né, algo de fantástico, porque se podemos dar um significado para o amor, Cristo seria a encarnação do amor na terra. Ele caminhou e mostrou através dos seus atos que o amor era algo possível. E ele traz, então, uma nova visão. Ele traz um olhar mais amplo a tudo aquilo que já estava escrito. E ele diz, eu não vi revogar as leis, mas sim lhe dar cumprimento. E aí ele resume lá os mandamentos em amai o próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente interpreta de uma outra forma, a continuidade disso é que
não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você mesmo. E parece exatamente uma afirmativa estritamente correta. Mas não é correta. Porque não basta não fazer o mal. Basta fazer o bem. Isso é que é o principal. Porque a descrição do mestre foi: faça ao seu próximo aquilo que você quer que faça a você mesmo. Então, aí ele muda e traz algo de importante. Primeiro, porque nos tira da inércia, né? Porque, assim, ficar num lugar acomodado é aquilo que nós mais gostamos. De preferência, uma cadeira fofinha, um ar-condicionado, porque nossa terra não faz tanto frio assim, certo? Se tiver uma tela grande de televisão, melhor ainda. Ou seja, ficar ali no conforto, num lugar cômodo, onde nada ali lhe incomoda. E, então, isso é que nós vivemos atrás. E nós construímos, lógico, então, ao pensar num paraíso, um paraíso igual. Então, é um paraíso da inércia. Um paraíso do não faz nada. E isso se retrata de maneira muito evidente no maior tempo que a gente usa do dia. A gente dorme, a gente trabalha e a gente volta, passa um tempinho lá em casa de novo. Mas veja, o maior tempo que a gente leva acordado é no trabalho. E a gente, às vezes, toma como a nossa visão do trabalho. Vamos para o trabalho, louco que ele acabe, para que chegue às férias. O que é bom? As férias. O trabalho parece que não. Não conseguimos ainda nos perceber, nos sentir realizados naquilo que estamos fazendo. Parece que a realização é entrar de férias, e férias é literalmente estar lá sem essas atribuições. Aí tem uma imagem de duas pessoas. Porque eu citei a questão do trabalho, porque assim, onde nós passamos a maior parte do dia. E lógico, lá vai estar muito do que a gente está mostrando nessa, que eu estou querendo sugerir com essa imagem. Convivência. Nós somos seres que fomos feitos não para viver sozinhos, isolados. Somos seres que fomos feitos para viver em comuna, agrupados uns com os outros. Mas veja só, isso é o que a evolução inteira na história faz e que faz com que nós estejamos aqui. Porque se não fosse assim, nós já teríamos sido extintos. É aquela velha história, um canudinho só é fácil de torcer. Um feixe de canudinhos já fica mais difícil. E como alguns dizem, sofrer sozinho é ruim, mas se estiver sofrendo todo mundo junto, vira uma festa. Que aí está todo mundo no mesmo balaio, não tem muito o que falar do outro. Mas veja só, o que é que acontece? O que é que nos leva a uma dificuldade de convivência? Falar de convivência é algo meio incômodo, porque vai falar daquilo que nos toca a cada instante, a cada momento. A gente respira convivência, porque nós estamos vivendo sempre em conjunto. Mas o que é preciso? Porque é preciso que a gente consiga olhar mais ou menos o que palmilha esse caminho que nós estamos traçando. E lógico, veja que ao falarmos de convivência, às vezes o que é que a gente faz? Exatamente isso. Eu faço de conta que não vejo o que está do lado de lá, ele faz de conta que não vê o que está do lado de cá, e a gente vai empurrando bola adiante, vai empurrando o carrinho, e assim fica. Aí alguns vão dizer assim, não é assim. Ou seja, alguns não se olham no sentido de se enxergarem um ao outro, de buscarem ver o outro. E o que é que acontece quando a gente tira, às vezes, esse saquinho? Vai aparecer uma imagem significativa. Alguém se coloca, então, a querer ver o que está lá na face do outro. E esse chamado para ver o que está na face do outro, ele é extremamente rico, porque ele solicita de nós um olhar um pouco mais amplo. Porque senão a gente não consegue perceber. Porque na realidade o mestre diz assim, faça ao próximo tudo aquilo que quer que faça a ti mesmo. E como a gente vai fazer o próximo o que a gente quer que faça a nós mesmos se nós não conhecemos quem somos nós? Conhecer quem somos nós
é ser capaz de olhar o quê? A nossa jornada. A nossa jornada constrói a pessoa que nós somos hoje. Então, é preciso que nós sejamos capazes de olhar para si. Porque é olhando para si que a gente vai começar a perceber algo. Que, olha só, nós somos semelhantes. Ser semelhantes é que eu tenho um nariz, ela vai ter um nariz também. Eu tenho 2 orelhas, ela vai ter 2 orelhas também. Né? Eu tenho uma barriguinha que é bem murchinha. A dela talvez seja maior também. Mas temos todos, não tanto, mas temos iguais. Mas veja só, somos semelhantes, não iguais. Mas veja que quando a gente vai olhar, por vezes, nós olhamos como se o seguinte, aquela história de a pimenta só arde em mim, no outro é refresco. Isso é abandonar essa ideia do que é da semelhança. E, lógico, numa casa espírita, a gente vai ter o olhar de que a vida se dá em 2 dimensões. Espiritual, dos desencarnados, e dos encarnados, material. A essência das duas é o espírito, dentro da vida humana. E, por vezes, a gente, na casa espírita, a gente fica imaginando 1000 coisas com relação ao que seria a dimensão espiritual. A gente vai falar de convivência e os desencarnados convivem conosco. E a gente precisa apenas observar que estamos falando da mesma coisa, do homem, da espécie humana. A diferença que é com o corpo ou sem ele. Quando nós morremos, nós não mudamos. Nós não passamos a ser uma outra coisa. Apenas continuamos sendo o que nós já éramos, só que livre das amarras do corpo. Então, o que é que acontece? Se aqui eu vinha, fazia a oratória durante a noite, e de noite, quando me desprendia, meus pensamentos e ideias só me levavam para coisas alheias a esse sentimento de querer ser mais íntegro, mais sólido, mais solidário, eu ia estar em outras gandaias. Quando eu desencarno, o que é que acontece? Fora dos liames do corpo, eu vou me ajustar com aquilo que eu vibro como espírito. Então, o que acontece literalmente é a mesma coisa. Então, se nós olharmos para isso, vai ficar fácil, porque não vamos ter mais aquele olhar para o espiritual como se fosse algo do outro mundo. Tudo que você vai ver no espiritual é o que você vê no mundo material. Então, quando a gente vai buscar entender isso, o que é que a gente vai descrever? O que é que acontece do lado do espiritual? Alguém que você conviveu em outra vida. Você já morreu e agora renasceu de novo. E ele está lá atrás de você, querendo lhe cobrar a mesma coisa. Como se você fosse a mesma pessoa. É como se ele estivesse assim, com os olhos vendados, apenas ligado naquele momento, naquilo que aconteceu. E quando a gente ouve falar disso, parece algo extremamente estranho, né? Como é que acontece isso com a criatura? Por que ele não procura tirar essa venda e tocar a vida? Lógico, como somos iguais dos 2 lados, vamos ver o que acontece conosco. O que é que acontece conosco? Exato, é um cego querendo guiar o outro. Porque nós só deixamos de ser cego, nós começamos a retirar essa venda, quando nós começamos a fazer o exercício do conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu começo a conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer o quanto eu brinquei agora com minha amiga Célia, não por nem sequer ter reparado a pochete dela como estava, mas na realidade eu projetei para ela uma preocupação que era minha. Então, quando você se conhece, você começa a perceber mais facilmente o nível de suas projeções sobre o outro. E isso facilita a você buscar uma mudança no seu comportamento para que a convivência se torne mais frutífera. Contudo, o que nós vamos ver é que nossa sociedade, a maioria de nós, vamos estar imersos nessa cegueira. Imersos na cegueira de não buscar perceber em que nós estamos navegando. Veja só, nós vivemos normalmente dentro desse contexto, aonde nós buscamos e queremos, né? Sempre estamos a cobrar do outro. A cobrar do outro que seja aquilo que a gente quer. Que se comporte da maneira que nós queremos. Então, quando vamos estabelecer isso, veja que quando eu estou com minha companheira, que é
agora mãe dos meus filhos, e cobro dela determinadas coisas, certo? Que seja daquele jeito. Eu não estou me comportando igualzinho aquele espírito que estava lá vendado, cobrando de mim, achando que eu ainda sou a mesma coisa. Então eu estou fazendo o mesmo. E quando nós vamos falar de convivência, e um dos liames da convivência é conseguirmos ser elementos impulsores de um comportamento mais equilibrado e mais saudável, porque isso é que faz com que a minha amiga Maria, que ainda vive presa a mim, desencarnada, está aqui acompanhando a palestra junto, ela começa a dizer, olhe, ele está diferente. Olhe, é possível fazer diferente. Então, quando Cristo disse lá que quando você fez aos pequeninos, você fez a ele disse qual é a moradia dele? Nosso coração. Então, no momento que eu começo, nos meus passos, ter uma conduta cristã, ou seja, a conduta amorosa para com o outro, eu estou transformando o discurso do Evangelho, que alguns brincam botando embaixo do braço, parecendo que passa por osmose, ou então pega o Evangelho segundo o Espiritismo, também bota embaixo do braço, na cabeceira, para quando dormir e passando as mensagens. E que não é isso, é a prática, porque foi assim que o Cristo fez conosco. Quando eu começo, através das minhas atitudes, fazer diferente, ela que está do lado começa a identificar que essa pessoa não é mais aquela do outrora. E é dessa forma que eu começo a melhorar o ambiente espiritual que vive ao meu redor. Porque eu me comportando diferente, eu vibro diferente e vibrando diferente. Os espíritos que me acompanham passam a ser diferentes. Porque vejam só, não adianta ficar me acompanhando durante muito tempo. Eu começo a vir no centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eles já se picam, porque assim, eu não aguento mais o centro todo dia. Então, alguma coisa tem que mudar. Eles não conseguem ir para outro canto, eu vou sair também. Então, veja, você termina dando a tonalidade do ambiente que você vive a partir de você mesmo. E quando nós falamos isso, é porque não adianta, às vezes, ficar ou se colocar como essa figura sugere, certo? Não falo, não escuto e não vejo. Não adianta fazer isso porque essa realidade não muda. Essa realidade não muda. É preciso que nós estejamos entender que essa postura já não nos mais é viável. Não é mais. A vida nos chama a buscar sair dessa posição e buscar, então, uma postura diferente. Então, a finalidade de poder se colocando como acima daquele primeiro quadro que tinha um monte de bichinho todo agarradinho, um com o outro, de uma maneira tão fofinha, certo? É nós fazermos o quê? Sairmos dessa posição e começarmos a procurar, então, entender o que era que o Cristo queria falar com amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Ele falava do elemento básico da prática da boa convivência. E que, por vezes, nós não conseguimos materializar esse elemento. Nós ficamos esperando que esse elemento caia do céu. Que ele aconteça em nossa vida como um estalar de dedos. Lógico, eu acho que às vezes a gente está angustiado. Eu entrei na casa espírita angustiado, lá no Joana de Ângeles, com os meus conflitos, os meus problemas. E aí eu estava, por muitas vezes, assim, meio à palestra, e desligado da palestra, eu fazia uma coisa. Eu me conectava com os bons espíritos que estavam ali. Para que a energia deles pudesse apacentar, aquietar, acalmar a minha mente, para que eu pudesse, com a mente aquietada, abrir os olhos para aquilo que era necessário para eu transformar a minha própria vida. Porque é mais ou menos aquela condição do esfomeado. Que ele, morto de fome, ele não consegue fazer outra coisa. Ele precisa primeiro ser saciado na sua fome. Então, a hora de entrar lá nas palestras, era algo que eu fazia. Sintonizava com os espíritos, os bons espíritos. Até que eu comecei a perceber que sabe qual era muito dos bons espíritos que eu sintonizava? Muitos de vocês que estão sentados, eram as pessoas que estavam ali encarnadas. Porque, veja só, vocês saíram de suas casas, vieram para aqui, estão, então, internamente em busca de um elemento de conexão, de auxílio, de reequilíbrio, de aprendizado. Então, veja como essa energia ela é capaz de nos contaminar.
Então, ao estar no salão, eu comecei a perceber que aquela energia das pessoas que estavam ali, buscando algo a mais, era uma energia que, se eu me nutrisse dela, ela me fortaleceria para que em outro momento que eu precisasse resistir a outras tentações de desviar o meu caminho para algo inadequado, eu então me fortalecesse. E aí então foi algo fantástico, porque eu comecei a sentir parte daquilo que eu comecei a entender da proposta do Cristo. Ao falar que o que é que muda em cada um de nós? É que quando a gente começa a dar esse estalo, veja só, não é mais o valor de transformação, não é mais o valor do orador, seja ele quem for. Porque imagine, o Cristo, há 2000 anos atrás, fez isso, as suas orações. Ele era um grande, fez as suas oratórias, né? Era um grande orador. E veja só, mesmo naquele tempo, os 12 que seguiram ele disse lá a Pedro, você vai escorregar, você vai contestar o que você diz. E ele disse que não. E lá, na hora que ele está lá no sofrimento, ele diz, eu não faço parte daqueles que estavam caminhando com Jesus. E, frente àquilo tudo, Jesus não deixou de amá-lo e de caminhar com ele. Então, uma das coisas na convivência é a nossa pergunta. Nós precisamos nos capacitar a identificar o outro, mesmo na possibilidade do erro, e se tornar capaz de caminhar com ele mesmo assim. Por quê? Deus não nos fez perfeitos. Ele nos fez perfectíveis. O que é o perfectível? É que ele nos criou simples e ignorante, e o perfectível é nos tornarmos o quê? Cada vez mais conscientes e sendo capazes de interagir com a vida de forma positiva em prol do seu crescimento, desenvolvimento e estabilidade. E para isso, então, é preciso que a gente possa despertar esse olhar aonde nós possamos entender que se fosse o Cristo, ele teria estalado os dedos e tudo mudado. Ele não estalou os dedos, ele fez uma caminhada e essa caminhada deixou como exemplo até hoje. É o maior líder que a humanidade conheceu. Tendo vivido há 2000 anos atrás, até hoje, influencia milhões de pessoas. Então, esse elemento é o elemento de nós podermos mudar a nossa visão para com o mundo, para com o que nós vivemos. Porque senão, não conseguiremos modificar os aspectos da convivência. E veja como isso é importante, porque quando nós modificamos esse olhar, é como se algo de especial despertasse dentro de nós. Veja o seguinte, nós somos seres, somos bichos, né? Lembra aqueles fofinhos ali, às vezes quando a gente está defendendo a cria, e também os leões que aparecem dentro de nós. Então, o que é bicho? Quando alguém, ou seja, pego minha amiga aqui, que é sempre tão cândida, tão tranquilinha, sempre sentadinha com chale todo rosinha ali, alguém vai, pila em cima do calo, de sapato alto, vira uma leoa, mudou, vai em cima do outro. E quando a gente vai ver isso, diz assim, poxa, mas fulana, espírita, que coisa triste, podia ser mais simples, pelo menos falar de um outro jeito. Mas perceba o que é que acontece nisso. Primeiro, nós vamos precisar aprender a lidar com um dos elementos nossos. Quando falamos de convivência, vamos lembrar da nossa agressividade. E parece que a agressividade ela precisa ser removida, porque senão não conseguiremos conviver bem com as pessoas. A questão não é removê-la, é direcioná-la em prol de nosso crescimento e não da agressão ao outro. Só que por que é que ela explode desse jeito? Digamos o seguinte, se o meu amigo Adenauer, andando ali na pontinha, pisasse no dedo dela, ela falaria, mas não ia brigar com ele não. Não ia brigar com ele não, porque ela já iria imaginar que ele não fez aquilo de propósito. Então, agora, se fosse seu Chiquinho, andando, e pisasse em cima daquele dedo que estava com um unheirozinho que fez na manicure, não chegou também a bater nele, porque ela é bem comportada, ficaria ali, mas na cabeça ele imaginou tudo. Por quê? Porque simplesmente o seguinte, passou pela cabeça que ele poderia ter feito aquilo de propósito. Então veja, que a nossa agressividade, ela se revela em cima da nossa percepção de que o ato do outro é uma agressão contra nós. Uma agressão direcionada literalmente para nós.
fez conosco porque queria pisar naquele ponto. Agora, lembrando do nosso amigo Jesus, ele estava lá na cruz e dizem que ele falou isso: perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Então, ele não tinha como se sentir agredido. Não se sentindo agredido, não tinha como por que revidar aquilo de outra forma. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber é como nós estamos reagindo frente aos aspectos da nossa vida cotidiana. Porque aonde nós estamos revidando a agressividade, então, por que aquilo está acontecendo? Como aquilo está acontecendo? O que ocorreu naquilo? E isso vai de situações simples. Aonde, quando nós estamos nesse engarrafamento da paralela, alguém vem e corta pelo aquele jeitinho que toma a sua frente e vai lhe cortando pela direita. E às vezes você fica enfurecido. Parece que ele fez de propósito para dizer que você é daquele Zé Mané que não sabe dirigir e vai dar sempre espaço para o outro passar. Veja só, às vezes a criatura está ali correndo para um lado e para o outro, certo? Porque já levanta correndo, vai para o trabalho correndo, faz tudo correndo. E ele não sabe nem quem é você que está ali dirigindo. Mas naquela hora você pensou que ele fez aquilo de propósito. Você se sentiu agredido pela atitude, pelo movimento que o outro fez. Então, é preciso que a gente comece a compreender, porque às vezes quando você começa a olhar de uma outra forma, você começa a entender que as coisas não foram feitas especificamente contra você. E aí, às vezes, é fácil ver isso. Veja quando você levanta um dia atrasado, que precisa sair correndo. Se você também não faz determinadas coisas, infringindo as leis regulamentares de trânsito, às vezes faz a mesma coisa, ou pior. E olhe, quando depois você termina de fazer aquilo tudo, quase atropela um, passou pelo outro, que você quer e olha para trás. Diz, poxa, por um fio, quase eu me compliquei todo. Então veja, você não tem prazer em ter feito aquilo. E a gente olha como se o outro tivesse prazer. Estou passando na frente de mais um otário. Estou deixando ele aí para trás. E por isso a gente não quer deixar ele entrar na fila. Mas veja só. Isso que nós estamos falando com relação ao carro, isso pode também se tornar presente em situações mais simples. Porque veja, o que é que acontece? Além da questão da agressão, nós temos um outro elemento que interfere no nosso padrão e nível de convivência. Nós tendemos a fazer as coisas assim. Nós utilizamos as coisas como objeto de troca. Então, nós transformamos a religião, por exemplo, em uma forma de fazer com que Deus faça para a gente aquilo que a gente quer. Mas, meu Deus, eu vou todo dia para o centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como é que isso acontece comigo? Ou seja, por eu ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estou agora imune a qualquer coisa. Não estou imune a qualquer coisa. Porque esse movimento meu, de per si, não transforma todo aquele elemento que eu vivo. Então a gente começa a se perguntar, mas eu dou sopa para os pobres, dou dinheiro para aqueles que precisam, eu ajudo minha família inteira, e por que que agora justamente eu fiquei doente? Veja como é uma moeda de troca. E assim que a gente se relaciona, quando a gente ajuda o outro. A gente, quando ajuda o outro, já ajuda com, tendo na cabeça, o preço que a gente quer que ele pague. Exatamente o preço que a gente quer que ele pague. E aí o que é que a gente vai perceber? Que isso vai ocorrer conosco dentro das relações de amizade, aonde, quando o seu amigo não devolve a você aquilo do jeito que você queria, certo? Ou seja, você já olha ele diferente. Ele precisou do carro, você emprestou o seu. No dia que você precisa, está no aperto, ele diz que não empresta o dele. Você diz, o meu é que ele não vai levar mais. Isso ocorre conosco dentro também, não só do trabalho, mas da relação familiar. A gente quer cobrar do outro a mesma coisa. E aí traz um elemento importante. Quando a gente vai falar de convivência, o quanto é preciso nós deixarmos de olhar o outro como agressor. Quantas relações de casal que começam
meu bem, meu bem. Não estou dizendo que se transforma em meus bens, não. Ainda meu bem, meu bem. Mas veja só, que ele aperta a pasta, o tubo de pasta no meio, e não na pontinha. E aí ela briga por causa disso. Ela esquece a calcinha em cima do boxe do banheiro. E ele acha que ela fez aquilo de propósito por causa dele. Veja só, uma atitude que não foi feita com nenhuma intenção, ela apenas expressa o hábito que alguém tinha de fazer. E hábitos são difíceis de serem modificados. Você passa agora a transformar aquilo em uma atitude direta do outro para com você. Então, quando a gente começa a conviver assim, a gente começa a fazer o quê? Aquela história de que fulano tal dia saiu de casa. Mas não estava acontecendo nada. É porque tudo vinha se acumulando aos poucos. E na hora que ele encontrou o tubo de pasta apertado pelo meio de novo, foi a gota d'água que faltava. Mas quando a gente vai ver esse elemento de olhar o outro como agressão, ele vai vir anteriormente uma outra coisa. Nós achamos que somos capazes de mudar. Nós casamos com alguém, achando que esse alguém muda. E o pessoal até brinca, né? Diz que os homens casam com as mulheres esperando que elas não mudem. E as mulheres casam com homens esperando que eles mudem. Eles não mudam, mas elas mudam, certo? E aí as coisas caem, e aí aquele encantamento pela forma muda, porque eles não evoluíram ainda enquanto espírito para poder ver o valor da pessoa que não está só da forma que se vai com o tempo, e lembrar que a pochete dele também muda e cai com o tempo. Então, o que é que a gente precisa perceber? É que nós vamos estabelecer as nossas relações e elas vão ter níveis de cobrança diferentes. As nossas relações com o próximo, mais próximo, que vai ser o nosso núcleo familiar, veja como ela é mais ferrenha. Olha só, você quer que o outro adivinhe aquilo que você está pensando ou está sentindo. Que ele reaja daquela maneira que você queria. E veja como é difícil. Você se coloca na posição de você ser aquela pessoa que vai ser nutrida pelo outro. E ele não precisa disso, não? Será que ele também não precisa da mesma coisa? Então o que acontece? Lembra-se daquela primeira imagem? Imagina só. É possível, com aqueles sacos na cabeça, um enxergar o outro? Não. Então tira o saquinho, para poder um enxergar o outro. Agora, olhando um para o outro, dá para saber o que o outro quer? Não, é preciso o quê? Ouvir o outro. As nossas relações, para elas se tornarem mais verdadeiras e mais frutíferas, elas precisam de quê? Que a gente lembre daquela imagenzinha dos 3 macacos. E comece a perceber que eu não posso construir uma relação com o outro para que essa relação seja verdadeira. E eu esteja fazendo aquilo que o Cristo disse, vendo ele no outro, se eu não utilizo do diálogo. E o diálogo é um falando e o outro escutando. E depois trocando de papéis. Mas é isso que por vezes não construímos. Nós queremos que o outro seja exatamente aquilo que a gente quer. Mesmo saindo do núcleo familiar, vamos encontrar isso também no trabalho. E veja como as relações ficam diferentes. Você quer que seu chefe, seja aquela coisa maravilhosa. E às vezes, quando você assume o lugar de chefe, você é tão ruim ou pior do que ele, na forma de tratar o outro, na forma de lidar com o outro. Porque quando nós vamos falar desses aspectos de relacionamento, que vão estar incluindo essa relação mais próxima, ou relações de amizade, que não são tão próximas, mas que também você espera que o outro retribua aquilo que você quer, nós terminamos por fazer algo que está classicamente que está descrito aí. Nós queremos fazer com que o outro seja aquilo que a gente quer. Queremos transformar o outro na nossa imagem. E quando fazemos isso, o que é que a gente está transformando? Nós queríamos o que caminhando conosco? Porque é isso que nós vamos ter quando nós vamos pensar em convivência. Nós queremos o que? Um humano que vai evoluindo, crescendo junto conosco, ou o contrário, nós vamos querer transformar autômatos. São aquelas pessoas que vão fazer aquilo que a gente
quer. Porque o único que faz o que a gente quer são os robôs, porque a gente programa. Ele não tem personalidade própria, não tem vontade própria. Ele não tem livre-arbítrio. E quando a gente fala em livre-arbítrio, porque é isso que nos torna diferentes daqueles bichinhos. É aquilo que nos torna diferente. O João de Barro, ele aprende a construir aquela casazinha de barro dele. As baleias que migram aprendem a fazer aquele percurso, mas ela não tem a opção de dizer, hoje eu não vou lá para a Antártida. Eu vou para outro lugar. Eu vou ficar aqui me banhando na Bahia, mesmo que fique mais quente. Elas não têm essa opção. João de Barro não vai dizer, vou fazer uma casa agora de folhas em vez de fazer de barro. Ele não tem essa opção. Ele não tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nosso. E quando nós fazemos com que o outro seja apenas aquilo que a gente quer, nós estamos literalmente destituindo um dos elementos básicos, que é o outro enquanto pessoa. Só que quando a gente começa a conviver com o outro, que vira esse autômato, a vida perde a graça. É como se você já chegasse em casa e soubesse o que ia acontecer. Quem de nós não gosta de uma surpresa? De algo lá inesperado e que seja legal para você. Que o outro proporcione para você. Isso só é possível se ele não está fazendo apenas o que você quer, mas se ele está agindo por ele mesmo. E se a gente então não se pergunta, não busca respostas, justamente para saber como eu, sendo eu mesmo, me torno capaz de conviver com o outro. Ou seja, eu olho para os aspectos que existem em mim e os aspectos que existem no outro. E aí é algo que a gente precisa fazer, porque o que a vida vai nos chamar é algo significativo. Ou seja, será que nós só conseguimos fazer isso que nós estamos fazendo? Literalmente é isso. A gente não consegue ser melhor do que isso. Porque a gente vive apenas nesse corre-corre para lá e para cá, sem parar para olhar para si mesmo nem para o outro. E aí a gente possa perceber uma coisa. Veja o seguinte. Nós misturamos dois elementos que transformam a convivência insuportável. Comportamento e sentimento. Nós podemos viver maritalmente juntos e recebermos em casa alguém que ela não gosta. Eu posso obrigar ela a gostar dele? Não. Mas eu posso pedir a ela que goste dele? Também não, porque sentimento não se fabrica, ele se desenvolve. Então, o que eu posso agora com ela, se eu tirar aqueles taquinhos da cabeça, é dizer o seguinte, pelo menos se comporte como cordialmente. Então, eu posso com o outro começar a ter um comportamento amoroso. Mas, Fernando, você falou em amar um aos outros. É impossível eu amar alguém que eu acho que me agrediu. Mas isso não impede que eu tenha para com ele um comportamento de amorosidade. Então, o primeiro elemento a nos modificar, a nos capacitando a ter um nível de convivência melhor em casa com nossos filhos, com os nossos cônjuges, no trabalho, é separar sentimento de comportamento. Sentimento é algo que você não vai conseguir mudar desse jeito. Mas o comportamento, sim. Quando você, frente a alguém, passa, então, a ter um comportamento mais cordial, mais amoroso, mesmo não gostando da criatura, mas lembrando disso, nós não somos semelhantes. As pessoas, então, ele tem a mesma dificuldade que você tem. A mesma dificuldade. Ou, às vezes, maior do que a sua. Então, não adianta imputar a ele ser aquilo que eu quero. Agora, o que é que acontece? Eu tenho o direito de agredi-lo? Não. Se eu entendo que ele foi criado simples e ignorante como eu, e hoje se comporta como uma resultante das experiências daquela caminhada dele, o que é que eu vou fazer? Eu vou aprender a conviver com ele. Aonde a nossa convivência seria maravilhosa se nós aprendêssemos a cultivar comportamentos amorosos um para com o outro. Então, eu posso detestar o meu chefe, mas isso não me dá o direito de ser agressivo para com ele. Eu preciso continuar me relacionando com ele profissionalmente de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, para que então a gente possa modificar esse tipo de expressão. Só que onde é que fica a dificuldade disso? A dificuldade disso vai estar no seguinte:
Nós normalmente temos o hábito de olhar apenas por um ângulo. E a vida nos mostra que não é assim. As coisas se compõem uma com a outra. E normalmente ela vai nos dar sempre mais de um ângulo de observação sobre as coisas que acontecem conosco. Um dos elementos que a gente vai chamar para a gente ver que existimos mais de um ângulo de observação é que nós precisamos entender que o que é que a gente diz? Hoje, minha amiga me fez ficar com raiva. Ela hoje me fez perder a paciência. Olha só, eu coloco nela a causa da minha mudança de comportamento. É preciso que a gente faça o contrário. Porque eu estou vivendo como se eu estivesse vivendo em uma sombra. Eu estou fazendo como se eu só tivesse um olhar. Mas perceba, na realidade, a vida pede isso, que você às vezes tem que ter um olharzinho mais apurado para discernir uma coisa de outra. E isso não vem de graça. Isso não ocorre apenas por se sentir encantado, envolvido em uma oratória, em um livro que leu, mas por fazer um esforço de colocar aquilo como algo aplicável na sua vida. É literalmente assim, porque senão a gente não consegue distinguir. As coisas que estão presentes no ambiente parecem uma só. A vida então nos convida a fazer isso, a buscar perceber como nós estamos lidando. Porque no momento que eu digo que eu estava com raiva, que eu fiquei aborrecido, que eu passei mal, porque Célia fez isso ou aquilo comigo, eu estou apenas vendo uma projeção, uma sombra em cima da minha vida. Porque na realidade, eu permiti que ela fizesse isso. Ninguém lhe leva a mudar seus sentimentos. Você permitiu que o outro fizesse isso com você. Porque é aquele mesmo elemento. Como eu brinquei, a Adenauer pisou no pé dela, ela não ficou tão irada com ele. Porque ela não viu naquilo uma agressão. Dependeu dela. Mas seu Chico pisou no pé dela e ela reagiu daquele jeito. Então, aonde está a diferença dos dois comportamentos? Nela. Então, é como você reage àquilo. Então, a vida nos chama a prestar atenção que é preciso que nós tenhamos um olhar que não veja apenas o lado sombrio em uma única ótica, mas que nos leve a buscar perceber a vida de uma maneira mais ampla e não dar ao outro esse poder que verdadeiramente é nosso. E como é que a gente aprende isso? Quando a gente aprende a não levar a vida apenas empurrando com a barriga. Porque o núcleo de uma melhor convivência é literalmente o núcleo de uma vida pessoal melhor. É onde, então, eu começo agora a observar os meus passos e delinear qual seria o meu melhor caminho. E ao fazer isso, eu não me coloco como dono de toda a verdade. Porque veja, o que é que está no núcleo dos problemas de relacionamento? Eu acho que o certo sou eu. Só eu tenho a verdade. Se algo aconteceu de ruim, foi ela que fez, e está errado, porque a gente começa a se colocar como juiz da vida e de tudo. Se eu me coloco desse jeito, eu não mudo. Agora, se eu me coloco no sentido de ter um olhar, que eu estou chamando de olhar do espírito, um olhar que se eleva um pouco acima disso, eu começo a refletir sobre as minhas atitudes, os resultados, as consequências dos meus atos e perceber, então, a partir daí, o que é que eu preciso modificar nessa minha trajetória. E ao modificar, entender mais uma vez, que no momento que eu modifico, começa dali mais um momento nascente de reflexão, que vai crescendo com o meu aprendizado através daquela nova forma de conduta, para que, mais uma vez, lá na frente, eu venha fazer o quê? A olhar para a minha forma de andar e, a partir daí, transformá-la, modificá-la. Contudo, esse é que é o problema. Nós tememos. Porque como estamos envoltos em alguma coisa, a gente sempre fica com medo do pior. Sempre fica com medo do pior. E a gente não vai conseguir mudar nunca, porque ficar com medo do pior não destitui o que ele é. Agora, a gente às vezes sim perde a oportunidade de estar vendo, de estar lidando com a outra coisa. É esse o elemento da gente ter coragem de sair do lugar cômodo e se colocar então como alguém capaz de enfrentar a realidade e de transformá-la.
Que realidade? A realidade de sua convivência com aqueles que estão ao seu redor. Sabendo que os dois elementos estão presentes, sempre tanto um quanto o outro. Agora, quanto mais você se torna consciente, você se torna capaz de superar os riscos, os perigos em prol de uma vida mais equilibrada. E se tornar consciente é se tornar capaz de fazer isso. Julgar os seus atos, as suas atitudes e refletir continuadamente sobre isso. Para que então a gente possa ter uma outra percepção. Porque o que é construir uma boa convivência? A primeira coisa é você perceber que quem constrói a sua vida é você. Você perceber que às vezes você que constrói aquilo que está sendo o seu elemento de agressão. Casei com minha amiga Célia imaginando que ela seria 1000 coisas. Ou seja, eu não perguntei se ela era, eu imaginei. E quando eu imagino agora, e descubro que ela não é. E agora ela, que não tinha nada a ver com a história, passa agora a ser meu agressor. Porque eu construí a imagem dela no que não era. Meu amigo, construo nele uma imagem que não é ele, que era aquilo que eu queria. Por que é que eu não sou para com ele aquilo que eu queria? Eu exijo que ele seja para comigo. Mais uma vez, eu estou construindo um elemento que vai me trazer dor, me trazer um sentimento de incompatibilidade de convivência. A gente precisa perceber que nós podemos modificar isso. Aonde, ao casar com Célia e começar a reconhecer o que ela é, o que há de positivo naquilo que eu preciso aprender com ele. Se eu entendo que as coisas que ela faz é fruto da ignorância, como as que eu faço de errado é fruto da ignorância, por que imputar a ela uma agressão por me sentir agredido? Então, essa é a forma da gente começar a perceber que nós podemos reconstruir. A partir de hoje, se a gente sai da condição cômoda de querer que uma oratória, um piscar de olhos, um passe, certo? Uma viagem ao exterior, modifique a nossa vida a dois, e a gente se coloca como esse elemento que é capaz de fazer isso, a gente transforma e a gente muda. Porque a gente começa a compreender que o outro é esse ser criado simples e ignorante. E que se nós formos capazes de acolhê-lo, ele pode se transformar em alguém melhor. Mas ao acolher alguém, é preciso entender que esse alguém tem as suas dificuldades. Então, em vez de cobrá-lo pelas suas dificuldades, ser para com ele aquilo que eu queria que ele fosse para comigo, possibilitando que desperte nele aquele ser de esplendor e equilíbrio que eu tanto queria. Fazendo com que, então, a gente mude. Esse é um filme interessante. Como? A Espera do Milagre. Olha o tamanho do homem. Enorme. O Médio de Cura é fantástico. E esse outro filme também é um filme muito bom. A Corrente do Bem. E veja o que é que a gente vai observar nesses dois, um elemento desses dois filmes. A criança aqui embaixo e o homem lá em cima. Perceba uma coisa, o nosso amigo aqui, ele se sentia desajustado à sociedade. A sociedade é o elemento agressor para ele. E esse menino aqui, certo? Tanto que ele disse que morrer iria libertá-lo. Agora veja qual é o comportamento que prevalece em você. Este ou esse? Porque esse menino, sendo menino, ele foi capaz de, através das suas atitudes, quando ele gera a corrente do bem, mesmo frente a um meio agressivo, austero, ele foi capaz de propagar o quê? O bem. E o nosso outro amigo, o que é que ele fez? Terminou morrendo, e o partir da vida para ele era um alívio, porque ele não era capaz de transformar o meio em que ele vivia. Então, essa é a proposta. Se você vai esperar que o mundo se modifique para você, ou se você vai gerar uma mudança para com o mundo. Se a gente não despertar que nós é que temos que ser esse elemento de transformação, o nosso nível de convivência vai ser bem ruim. Ainda mantendo aquilo que nós vemos de maneira flagrante em nossa sociedade. Aquele elemento aonde esse elemento que se mantém presente é porque nós vivemos apenas cobrando das autoridades de todos, sem nós fazermos. Principalmente quando votamos. E dessa forma a gente esquece. E parece que cai do céu. E aí essa imagem eu acho bem tranquila, porque eu queria que a gente pudesse fazer isso. Era entender que não vamos conseguir mudar um dia, se não conseguimos fazer a cada dia
com que alguns instantes sejam dedicados a você buscar um contato consigo mesmo. Amar a si mesmo. Um contato de você construir paz em si mesmo. Um contato de aquela oração verdadeira, que é a expressão de seus sentimentos para com o Criador, para consigo mesmo. Buscando entender a ignorância do outro, para que assim você possa alcançar o estado de um espírito cada vez mais iluminado. Porque isso só é possível se você se tornar uma pessoa capaz de retrair-se a si mesmo, de buscar olhar dentro de si mesmo, buscar construir dentro de si mesmo, sendo então esse elemento de transformação, podendo fazer com que as suas relações ganhem um tom diferente, aonde elas sejam relações mais harmoniosas, sejam relações que você não cobre tanto, que você aprenda a compreender o outro e as suas limitações. Aprenda a ser um elemento que leva a gerar no outro uma energia de autossuperação. Que você seja alguém capaz de levar o outro à ideia de que a vida é um elemento longevo. Ou seja, que você tenha a possibilidade de a cada dia construir, independente de quantos anos se passaram. E aí você consiga, então, essa imagem de um relacionamento, uma convivência com o outro mais amorosa, mais harmoniosa, que não é possível enquanto você não é capaz de perceber que felicidade não é um ponto, porque uma boa convivência vai nos tornar felizes. Então, felicidade não é um lugar onde nós chegarmos. Felicidade é a forma como nós construímos o caminho que nós estamos vivendo. E que esse caminho, ele é responsabilidade sua. Ninguém pode fazer por você, como o Cristo não pôde fazer. Ele dizia para aqueles doentes: levante, pegue a sua cama e vem. Ele não estalava os dedos e dizia: tudo se transformou. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a construir dentro de você um elemento de paz, de harmonia, capaz de gerar uma convivência harmoniosa, de fazer ao seu redor uma energia muito mais brilhante e vigorosa, como lembrando o nosso patrono da casa, nosso amigo Francisco de Assis, dentro da religião católica, em uma condição extremamente inóspita. E o que é que ele faz? Ele rejeita? Não. Ele dentro dela, ele mostra uma forma verdadeiramente mais amorosa de viver o Evangelho de Jesus. Ele se transforma em um símbolo, em um marco, e ele é um marco que mostra mudanças na história daquela religião. É mais ou menos a mesma coisa que nós precisamos esperar de nós mesmos. Nós temos esse elemento de transformação que é capaz de superar as dificuldades, nos superar, fazendo então com que o ambiente em que nós vivemos seja diferente, a nossa casa seja mais cheia de amor. Nós, em vez de estarmos brigando com nossos filhos e nossas mulheres, nós estejamos sendo companheiros dele. Em vez de estarmos brigando com os nossos companheiros de trabalho, sejamos elementos de estímulo para que eles possam se superar. Em vez de estarmos disputando com os vizinhos a vaga de garagem, ou espaço para colocar o carrinho de compras, a gente mostre, através das nossas atitudes, que é possível ter cidadania, sendo mais compreensivo e cooperativo com o outro. E para com a sociedade, a gente entenda que é impossível criar esse estado de paz se eu não sou capaz também de propiciar ao outro que vive comigo o mesmo momento de paz, sendo pelo menos consciente na hora que dou lá o meu voto, sendo consciente quando estou trabalhando e atendendo aquele que é um desconhecido para mim, mas ali está dependendo da minha atividade profissional. Eu ajo para com ele com a mesma dignidade que eu queria que alguém agisse para comigo. Assim a gente consegue construir um bom ambiente de convivência.